Porto Lucena há 30 anos. É um trabalho especial que estamos realizando hoje, dia 6 de agosto de 1985, quando o município completa 30 anos de emancipação. Nós já ouvimos o ex-prefeito Hugo Faier, o ex-prefeito Afonso Montini, e estamos no período em que a administração foi entregue ao senhor José Hartmann e tendo como vice-prefeito Waldemar Bordim. Mas em virtude de nós tentarmos o máximo possível e não conseguirmos assim um contato com o senhor José Hartmann, prefeito eleito, que posteriormente passou o cargo ao vice-prefeito Waldemar Bordim, nós com este vamos conversar acerca desse período administrativo da vida de Porto Lucena. Seu Waldemar, boa tarde aos ouvintes da Rádio Navegantes, e nós inicialmente gostaríamos de saber como foi que o senhor assumiu a administração municipal de Porto Lucena após o senhor José Hartmann ter deixado o poder. Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos os munícipes e todos os amigos aqui de Porto Lucena e dizer que eu assumi justamente a prefeitura foi um período assim um pouco trágico, um pouco difícil, porque vocês sabem que o que aconteceu, o Hartmann foi deposto, depois ele acabou renunciando, e afinal, mas assumi a prefeitura em condições um pouco difíceis, porque naquela época era difícil mesmo, viu? E então a gente procurou fazer tudo o que pôde, solucionar os problemas que existia, a falta de verba, né? Mesmo porque eu era do PTB e o governador do estado era do PDE, aliás, PSD, já sempre havia aquela divergência, era mais difícil, os projetos que a gente levava para ele, e os pedidos, e às vezes, muito poucas vezes que a gente conseguia alguma coisa, mas em todo caso, não deixou de atender a gente, né? O que pôde fazer foi feito. Aliás, Waldemar, este aspecto que o senhor focalizou agora foi também levantado pelo ex-prefeito Afonso Montini, de que, na medida em que assumiu o PSD no governo de então, havia, parece que essa parte que não dava uma sintonia muito integral entre um governo municipal da oposição e a situação daquela época. Realmente a gente tinha dificuldade, Vilmar. A gente chegava lá e ele parecia assim demonstrar muita boa vontade e mandava para os órgãos competentes, mas o negócio é que a verba não vinha. Então a gente tinha dificuldade nesse sentido, mas se lutou. O senhor foi tomado de surpresa assim para assumir a administração quando o senhor José Hartmann foi assim, deixou o cargo? Foi, Vilmar, fui tomado de surpresa, porque eu não esperava realmente isso aí, inclusive batalhei bastante para que não acontecesse isso, né? Porque sabe como é isso? A gente era amigo do Hartmann e tudo que aconteceu, né? Umas coisas desagradáveis aí, mas o que fazer? Foi preciso, então a gente assumiu. E quais foram as suas primeiras medidas, o senhor tem lembrança assim, que o senhor tomou para dar continuidade, para implantar um novo ritmo de administração, no sentido de procurar encaminhar o município para aquele objetivo de progresso e desenvolvimento? Nós realmente a gente andava uma dificuldade muito grande de dinheiro. Se devia, tinha muita dívida, os funcionários tudo meio atrasados com os vencimentos. E sabe como é, não foi fácil, mas a gente procurou fazer o que pôde. O senhor esteve quanto tempo na administração? Vilmar, agora para te dizer não lembro, mas acho que foi 2 anos, um período de 2 anos mais ou menos. E nesse aspecto, no que concerne ao setor de obras, de estrada, quais foram as dificuldades da época ou quais foram as facilidades, se aquelas existiram, né? Facilidades nenhuma, Vilmar. Tudo era difícil, tudo difícil. Realmente, olha, a gente passou muito trabalho, viu? Porque as máquinas tudo velhas, máquinas pequenas e poucas máquinas, não foi fácil. Eu vou até contar quase que uma piada. Quando adquirimos a primeira máquina, a Caterpillar, foi uma dificuldade medonha, porque naquela época ela nos custou em torno de 37.500 cruzeiros e nós precisávamos desse dinheiro porque eu queria ver se importava essa máquina para que saísse mais barato para o município. E nós não tínhamos dinheiro. Eu sei que lutamos
foi arrecadado com auxílio dos funcionários também, porque eles colaboraram muito comigo. Nós arrecadamos o que tínhamos aí, caixa, e afinal, o que pôde se arrecadar aí, inclusive faltou, quando chegou a máquina faltava dinheiro e nós não tínhamos como conseguir esse dinheiro. Falando com, inclusive o Lavo Conegatti me deu uma mão grande, porque faltava 1.500, 1.750 cruzeiros, uma coisa assim, 1.000 cruzeiros, né? E nós não tínhamos como conseguir. Então, disse para o Lavo, Lavo, nós precisamos desse dinheiro, vamos dar um jeito aí. E foi dizer, vamos ver se nós conseguimos no banco. E fomos, realmente foi. Eu, então, assinei como devedor e ele como meu avalista. E conseguimos o dinheiro, felizmente, para pagar essa máquina. E eu todo satisfeito, porque tinha conseguido comprar uma máquina grande, nós não tínhamos outra maneira. Então, fui a Porto Alegre, levei o resto do dinheiro e a máquina já estava aí, paguei e retiremos. Levei o funcionário junto para voltar com a máquina. Chegando lá, claro, a dificuldade era tão grande que o dinheiro mal a pena deu para terminar de pagar a máquina. Então, acabei vindo junto com o rapaz, com o tratorista, com o que veio dirigindo a máquina, de Porto Alegre até Santa Rosa. Cheguei quase morto de cansado, mas cheguei. Foi uma economia que se fez também para o município. Naquela época não havia asfalto, né, seu Valdemar? Não existia, não. Eu sei que quando foi madrugada, nós estávamos em Cruz Alta. Chegando em Cruz Alta, eu disse para o rapaz, olha, vamos dormir um pouquinho aí, porque eu não aguento mais. Estava liquidado mesmo. Nós estamos falando com o senhor Valdemar Bordim, que esteve administrando o município no período após o senhor Afonso Mondini, nos idos tempos de 63 em diante, né, senhor Valdemar? Isso. E no plano educacional, como se encontrava o município na sua época? Bom, eu justamente quando assumi, nós procuramos dar melhores condições para o funcionamento do ginásio lá no prédio novo, porque naquela época estava em construção, né? Depois disso que foi acabado. Então a gente procurou dar melhores condições para que funcionasse lá o ginásio e mesmo o primário, né? Já começou a funcionar lá. E foi construído diversas escolas, inclusive eu recebi verbas federais para construir 2 escolas, acabei construindo 4 com um pouco de auxílio do município e assim foi, viu? A gente lutou mesmo, viu? Mas felizmente deu para fazer alguma coisa no sentido da educação. Em correlação ao aspecto de que no governo do estado havia uma administração que não fechava politicamente com a administração municipal, na área federal os recursos eram mais fáceis, Valdemar? Alguma coisa, Vilmar. A gente não recebeu muita coisa, não. Não foi recebido. Justamente as escolas que eu te falei, que já recebemos verba para 2 escolas e foi construída 4 com aquele dinheiro, né? Um pouco de auxílio do município e o pessoal da localidade colaborava muito. Colaboraram bem, a gente tem que até agradecer essa gente que colaborou bastante. E assim foi construído isso aí. Também foi comprado mais caminhões, caminhonete e trator, né? E assim foi, viu? A gente lutou, construímos a praça, não ficou assim uma beleza de praça, mas ficou melhor do que estava. E foi comprado também 2 prédios aí, o da antiga brigada e o da delegacia, aliás, inspetoria veterinária, que também foi comprado no meu período. E assim foi lutado, viu? A gente lutou mesmo para conseguir. Se não se fez mais é porque não tinha condições mesmo. Exato. Seu Valdemar, e no aspecto político, o senhor assumiu, assim, um período bastante difícil em termos municipais e mesmo em termos de país, que foi na época em que eclodiu a Revolução de 64. Mas em âmbito municipal, onde o nosso programa está tendo a linha de condução dos assuntos, eu perguntaria ao senhor como estava a política depois que o senhor assumiu, que realmente houve uma crise muito grande entre Câmara de Vereadores, Executivo naquele período. Depois, quando o senhor assumiu, como é que ficou? Olha, depois que eu assumi, tudo acalmou, viu? A gente procurou fazer, ir contornando a situação e foi realmente, tive colaboração de todos eles, mas não posso ter queixa, porque parece-me que todos os vereadores, eles colaboraram comigo. São épocas administrativas que nós estamos tentando, através desse programa Porto Lucena há 30 anos,
espelhar para os senhores ouvintes. Muita gente, para reviver certos aspectos que dizem respeito à vida político-administrativa de Porto Luceno, e para os mais jovens, principalmente, apresentar a eles, através desse trabalho, aquilo que os administradores de então tinham de dificuldade, de facilidade, aqueles que conseguiram realizar para o bem de Porto Lucena. Se bem que, no somatório geral, pelo que nós estamos sentindo, as dificuldades sempre eram maiores do que as facilidades. Sr. Valdemar, o que o senhor teria mais assim a destacar desse período que o senhor esteve à testa da administração, assim colaborando com o nosso programa e trazendo essa palavra, logicamente, que para nós é motivo de satisfação? Bom, Vilmar, sabe como é, o tempo passa e a gente acaba esquecendo muita coisinha que podia se dizer, né? Ou então, né, algum projeto que a gente teve e que mesmo concluiu, mas era bem mais difícil e a gente vai esquecendo. Sr. Valdemar, o senhor, depois que deixou a prefeitura como prefeito, se desligou totalmente da vida política ou não? Olha, eu sabe como é, do PMDB, do PTB eu sempre fui, né? E não é que me desliguei, mas não estou assim atuando muito. Não, já depois minha doença, já tudo ajudou para que eu meio me afastasse mesmo. Não é diretamente afastado, viu, Vilmar? Mas é meio desligado, como tu disse, isso aí. Tudo bem. Sr. Valdemar, o senhor tem um dado importante a seu favor. O senhor foi o último prefeito eleito pelo voto aqui em Porto Luceno. Depois nós tivemos a nomeação do capitão Zé de Souza Garcia, também do senhor Clemente Santinão, e agora, por último, que é o último desse período, o professor Eugênio Reinaldo Verla. Como o senhor se sente assim, agora tendo novamente, em 15 de novembro próximo, a possibilidade de votar para prefeito depois de um longo período sem esta prática, sem exercer este direito do cidadão? Bom, eu acho que todos nós, todos os munícipes, todos os portolucenenses se sentem muito felizes em poder votar, eles novamente eleger o prefeito e vice, afinal, né? Eu acho que isso aí é uma verdadeira maravilha para nós aqui, que faz tanto tempo que não tivemos essa oportunidade, né, Vilmar? E o senhor fica na história do município como sendo o último prefeito eleito, né? Bom, essa glória eu tenho, né? Sr. Valdemar, como o senhor vê esse Porto Luceno agora de 30 anos? Ele tem desenvolvido bastante, né? Não é aquilo que a gente esperava, mas desenvolveu. Porto Luceno está bem melhor. Barbaridade, na minha época, Vilmar, as estradas, tudo estava bem diferente, né? Não, era tudo mais difícil, né? Mesmo que nosso trajeto aí, nossas estradas, tudo são terrenos muito acidentados, muito difícil a conservação, mas assim está bastante bem, viu? Está bastante boas as estradas e eu acho que vai, né, Vilmar? Só aqui é um pouco fim de mundo, né? Fim de linha. Nós temos que ter mais indústria, alguma indústria pelo menos, né? Para dar oportunidade para essa gente que estão estudando aí e não tem aonde trabalhar, né? Onde fazer alguma coisa, mesmo pelo município, né? Sr. Valdemar, nós conversávamos com o ex-prefeito Afonso Montini e na conversa informal que nós tivemos, ele destacou a importância e a necessidade da concretização da BR-472 para que o município tenha um acesso asfáltico e poderia praticamente levá-lo a uma outra condição de desenvolvimento. O senhor entende da mesma forma? Eu acho, Vilmar, eu acho que se nós tivéssemos um asfalto que nos ligasse a outras cidades aqui mais próximas, eu acho que até alguma indústria viria para cá, sabe? Porque assim o trajeto, né? As estradas são bastante ruins e todo mundo observa isso aí, viu? E pelo asfalto já se tornaria mais barato, né? O transporte. Eu acho que isso aí seria uma grande coisa se a gente conseguisse, viu? Mas me parece que não está muito fácil, né? Não sei por quê, o que há que o prefeito não está conseguindo, mesmo... Mas alguma coisa deve ter, né? Que não está se concretizando isso aí. Mas esperamos que uma hora dessa chegue até aqui também a estrada asfáltica, né? Exatamente, é o desejo de todos. Sr. Valdemar, nós agradecemos esta sua palavra ao programa Porto Luceno há 30 anos, que objetiva entregar aos senhores ouvintes a palavra dos administradores e de outras pessoas que aqui chegaram por volta de 1915, a vida dessas pessoas, como era na época, que nós estamos mostrando e levando aos senhores ouvintes através desse programa. Nós gostaríamos de deixar o microfone à sua disposição
para uma despedida, uma mensagem ao povo de Porto Lucena nesse dia que o município completa os seus 30 anos. Eu queria dizer, conclamar a todos os munícipes aí que, porque muita gente está dizendo que não tem vontade, vão votar em branco, outros não sabem quem votar. Não, gente, vamos votar e vamos votar bem, vamos pensar, vamos eleger um porto-lucenense de novo para prefeito. Isso aí é a minha mensagem, viu? E também pela data do aniversário do município, eu quero desejar felicidade ao nosso município mesmo e a todos nós que pertencemos a ele, né? Um abraço a todos os munícipes e obrigado a você, Vilmar, pela oportunidade que me deu.